Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Eu sou Luiz Fernando Roxo e hoje é quinta-feira, dia 28/6/2012. Eu havia prometido semana passada que a gente ia trazer um convidado hoje, meu amigo Gustavo. Ele não pôde vir, teve um compromisso agora à tarde. Tomara que não seja nada ligado à OGX, né? Tomara que seja alguma coisa boa. Acho importante a gente já começar com o assunto da semana. Certamente o assunto da semana teria sido a paralisação da bolsa, mas a OGX resolveu assumir esse papel de fofoca da semana, certamente. Muito bem, então sejam bem-vindos, o canal está aberto para bate-papo, já temos alguns comentários lá no nosso bate-papo. A Maria de Souza dando uma boa tarde pra gente, e fiquem então à vontade para fazer o comentário que vocês quiserem, fazer perguntas, que a gente vai tentar interagir e usar aí o que a gente tem de conhecimento para esclarecer, tentar esclarecer, se esforçar para esclarecer as dúvidas práticas, né? Aquelas mais existenciais são mais difíceis de serem respondidas com respostas muito objetivas. De qualquer maneira, gente, vamos lá conversar um pouquinho sobre as coisas, como é que estão, o que vem acontecendo. Acho que as duas notícias mais importantes não podem deixar de ser abordadas. A primeira delas é um vexame enorme da Bolsa, ficando praticamente da 1 da tarde até o final do dia, quer dizer, praticamente metade do dia todo de pregão fora do ar na terça-feira, se não me falha a memória, não fosse segunda, foi terça-feira. Foi só o home broker que ficou fora, né? O Mega Bolsa e outros sistemas de negociação e cotação funcionaram, mas para a gente que é pessoa física foi o que bastou. Então acho que a gente teve um bom número de ensinamentos essa semana. Eu estava conversando com o Márcio, que é nosso sócio aqui, cuida da parte operacional. Muita gente que nos acompanha já faz tempo conhece o Márcio, de que depois de alguns anos, né, quando você acha que já viu de quase tudo, já conhece praticamente tudo que pode acontecer com a bolsa, você tem duas grandes lições numa mesma semana, né? A primeira é a lição de que o sistema pode cair, a gente não pode confiar simplesmente em stops e stops que precisam de uma execução, precisam de um comprador para serem executados, porque de vez em quando o sistema cai, quando o mercado abre o preço já é outro. Mais do que isso, quando o sistema cai, todos os stops são cancelados, então não adianta a gente confiar muito nesse tipo de solução em que para que você esteja fora do risco é necessário uma execução, um negócio propriamente dito. Nós temos que pensar muito e tentar usar muito a criatividade para não depender de precisar executar uma venda para sair do risco, né? Ou pelo menos parte, né, da proteção não pode vir só daí, porque senão acaba acontecendo o que aconteceu com a bolsa. A gente conversou sobre isso na segunda-feira um pouquinho. E pior ainda, muito pior, quando acontece um grande gap, né? Quando você está comprado tranquilamente num papel a R$ 8,50, vendido numa opção de R$ 8,00 dentro do dinheiro, né, com 10% de proteção, e simplesmente o papel abre 25%, 30% abaixo do preço de fechamento, e aquele teu stop a R$ 7,80 vai ficar pendurado lá provavelmente por mais, sei lá, talvez até anos, né? O que fazer numa hora dessa? Como é que essas coisas funcionam? O que a gente pode aprender, tirar de lição desse tipo de coisa? A gente tem já algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente já responde. Muito bem, acho que muito importante é a gente primeiro ter a noção de que quando a gente está numa posição, digamos, comprou a GX a R$10 e colocou um stop a 9,50, na hora que a gente for fazer o nosso teste de estresse, né, o teste de estresse é aquilo que quem trabalha com quantitativo
já sabe fazer, que é imaginar tudo de ruim que pode acontecer com a gente. Tudo de ruim. A pior coisa que pode acontecer com a gente tem que imaginar. E aí, depois de imaginar, a gente tem que ver quais seriam as consequências, né? As consequências que a gente teria se esse pior cenário de estresse ocorresse. E daqui pra frente, gente, eu acho que o nosso exercício, eu já faço esse exercício, porque já vi muita coisa, não é imaginar o que aconteceria se eu tivesse que estopar o GX a 9,50, ou se eu tivesse que estopar o GX a R$9, quanto seria o meu prejuízo? Infelizmente, a gente tem que contar com esse cenário como um cenário de estresse, com uma probabilidade baixa, mas com probabilidade, mas nós também temos que pensar nos cenários improváveis. O que aconteceria se todo o meu portfólio caísse pela metade do preço, né? O que aconteceria se eu tivesse comprado num papel e ele caísse de R$10 para R$1? Esse tipo de exercício precisa ser feito. Você precisa se questionar como você se sentiria se isso acontecesse e quais são as consequências a tomar, né? É muito importante. Isso de fato é pensar no pior, né? Simplesmente dizer assim, não, daqui a pouco se o mercado cair, o meu stop me tira do risco. Não, né? Parcialmente ele te tira do risco. Ele te tira do risco só e apenas se o movimento de queda acontecer de maneira lenta, né? E com capitalização contínua, quer dizer, 10, 9,99, 9,98, de 1 em 1 centavo com liquidez para te tirar do negócio, senão não tem jeito. Senão, de fato, você sempre está correndo o risco do papel fechar 10 e abrir assim, né? Segundo, o que fazer daqui para frente? Quem tem ações da OGX, ou porque fez uma operação de taxa, ou porque fez um lançamento coberto, ou porque fez aquela nossa trava de baixa que a gente ensinou, mas está comprado no papel, o que a gente deve fazer, né, daqui para frente? Eu acho que assim, primeiro, quem tinha o papel comprado com uma modalidade de taxa, quer dizer, considerando que aquilo era uma operação semelhante à renda fixa e você estava afim simplesmente de ganhar uma taxa diferenciada e não carregar o papel, confiar no papel durante muito tempo, você deveria ter estopado. Mesmo pelo preço de abertura de ontem, 20% abaixo do preço do seu stop. Por quê? Porque você não se propôs a ter o papel, você só estava fazendo uma aposta estatística de que o papel ficaria dentro de uma determinada faixa de variação e ele não ficou, né? E ele perdeu aquilo e você pulou fora. Teria que ter pulado fora. Poxa, eu não pulei, o papel caiu mais 20%, o que eu faço agora? Olha, gente, eu não tenho nem condições nem autorização para dar esse aconselhamento, né? A CVM não me permite dizer faça isso, faça aquilo. Eu sou um gestor, não sou um analista, né? Mas eu acredito que é muito importante pensar nas consequências, pensar se você tem estômago para continuar carregando esse papel, pensar como é que você se sentiria se ele caísse mais 30% ou 40% e, obviamente, perceber que é um papel que todo mundo queria por 18, todo mundo queria por 17 e que agora está R$5. Então, acho que esse exercício tem que ser feito por você, ninguém pode decidir no seu lugar e acho que cabe a você fazer esse tipo de exercício. Uma coisa muito importante que a gente vem falando há algumas semanas, eu não vou fazer esse papel de eu falei, até porque eu não falei, a gente vinha aconselhando a compra do papel e o lançamento coberto já há muito tempo, mas não fazer estratégias de venda de volatilidade, isso a gente vinha falando, daquelas que você compra o papel e vende a opção, porque a volatilidade da OGX tinha tudo para continuar alta, a gente vinha falando isso, né? E agora a volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente, está em 130% ao ano. E a volatilidade, vou até dizer quanto exatamente, está em 137,7% ao ano. E a volatilidade implícita, vamos até mostrar a planilha aqui, já não ficar mais mostrando o meu rosto,
a volatilidade implícita das opções G, 140%, 137% ao ano. E outra coisa, nem que você queira fazer um lançamento coberto, fazer algum tipo de proteção, você não consegue. Porque eu nem fui testar, mas provavelmente não tem opções de R$5, nem de R$4, nem de R$6 de OGX. Então a OGX de fato virou um grande problema. Eu, durante muitos chats na minha vida, eu faço esse tipo de bate-papo e comentário pelo menos há uns 5 anos, desde 2007, as pessoas me perguntavam, Roxo, hoje, sempre a pergunta sempre foi assim, Petro ou Vale? Né? E eu falava assim, olha, a Vale não é uma empresa pública, tem melhores fundamentos, é melhor administrada, mas opte pelas duas. Diversifique, porque quem tem um não tem nada, entendeu? Se você só tem uma empresa, é muito complicado. Então é muito importante diversificar. Esse sempre foi um conselho muito importante e ele precisa ser reforçado. Eu não estou reforçando só para vocês, estou reforçando para mim mesmo, para as estratégias que a gente toma aqui. É fundamental, por mais que você ame a empresa, goste do Ike, goste do gestor, ache o negócio incrível, coisas assim podem acontecer. E o que aconteceu foi que houve uma mudança na expectativa de produção de petróleo lá no poço de Uaimeia, que agora chama Tubarão Azul, mas muitas outras coisas poderiam ter acontecido. Uma plataforma poderia ter afundado, um vazamento, e esse tipo de atividade, mesmo o Ike, que é um dos caras mais preparados para esse tipo de investimento do mundo, pode dar essa escorregada toda. Não estou dizendo que o papel está fadado a ficar R$5, R$6 o resto da vida. Obviamente existe, do mesmo jeito que ele caiu, existem possibilidades da recuperação, mas acho que a gente tem que, infelizmente, aceitar e se acostumar com isso. O que eu acho que não dá para fazer é vender opção agora, fazer lançamento coberto agora, porque se o papel começar a subir, aí vai ter aquela sensação lá do tal do caracu, né? Você leva na ida e leva na volta, apanha de todo jeito, né? Porque se o papel começar a subir agora, se travar a R$5,50, R$6, R$6,50, se tiver opção para esse preço e o papel começar a subir, você vai ficar com muita dor de cu, a coisa vai ser doída novamente. Então, acho que isso, para quem tem o papel, não tá muito, não é muito possível. Para quem não tem o papel e quer tentar se beneficiar desse tipo de estratégia, algo que poderia ser feito são duas coisas. A primeira é o que fazer com caixa, com dinheiro, uma estratégia um pouco mais conservadora em termos de complexidade operacional, mas com um pouco mais de risco, porque você vai estar posicionado no papel. Seria, ao invés de comprar o papel e vender uma opção, comprar o papel e fazer aquela trava de baixa. Por quê? Porque se o papel começar a subir e voltar para o preço que estava, ou alguma coisa assim, pelo menos você não tem que entregar o papel. Você gasta uma grana para desmontar a trava de baixo ou para fazer uma rolagem, mas você não gasta para comprar a opção que, se você simplesmente lançar coberto, vira quase como uma rolha, né? Trava completamente a sua alta do papel, o potencial de alta do papel. Mas eu acho que o mais ideal mesmo seria eventualmente fazer travas de borboleta, fazer borboletas fora da grana, tipo 7 com 8 e com 9, fazer uma borboleta com R$8 de miolo, ou se tiver liquidez, uma borboleta com R$6 de miolo. Acho que seria interessante. Vamos ver como é que andam os comentários, tá? Acho que é importante a gente não ficar fazendo muito juízo de valor sobre a empresa, ou sobre o Ike, ou sobre se eu falei era ruim ou era bom, porque isso não tem muito utilidade, né? Como disse alguém muito inteligente no passado, que eu não sei quem foi, né? Pessoas inteligentes discutem ideias, né? E pessoas idiotas discutem pessoas, né? Discutem coisas e sobre pessoas. Então a gente tem que continuar discutindo sobre ideias, estratégias, e bobagem ficar falando do Ike. Maria de Souza diz assim: a gente vai fazer um comentário sobre a semana. Podemos falar um pouco mais, né? Até já fizemos, mas o comentário dela era esse.
vamos de repente até poder tratar sobre um pouco de macroeconomia, acho que podemos falar sobre inflação, taxa de juros um pouco, o que está dentro da minha capacidade, porque eu conheço um pouco também de macroeconomia. Mas vamos lá. Depois disso, a própria Maria de Souza está comentando que é por isso que em Nova York eles mantêm o floor, não tem o eletrônico. Olha, eu não sou a favor de floor não, Maria de Souza, acho que é uma coisa que já ficou para trás, não tem muito jeito. E não foi tudo que caiu, né? Na verdade, infelizmente a gente está cada dia mais, felizmente por alguns motivos, infelizmente por outros, cada dia mais dependente da tecnologia, não vai ter muito jeito. Nós vamos ter que melhorar esse sistema, porque floor não funciona, é muita roubalheira, é muito pouco eficiente, é muito barulhento, é sujo, floor não dá. Operação de viva voz já passou. Depois o Daniel diz o seguinte: hoje, boa tarde, você está devendo, estou devendo alguma coisa para o Daniel, desculpa, vamos lá ver o que é. Você está devendo o convidado e a palestra do chat inteiro sobre Gama. Falou que ia cobrar, é verdade. Vamos falar um pouco de Gama hoje ou vamos falar na semana que vem? Podemos falar de repente hoje, são 17h40, de repente eu falo um pouquinho, se a turma achar que ficou faltando, a gente fala um pouco mais na semana que vem. Depois o Aguiar está dizendo assim: poxa, você tem algum livro bom para indicar sobre mercado quantitativo? Olha, tem que ver exatamente o que você quer, porque tem bastante livro sobre isso, só que tem que ver qual é o tipo de livro que você quer, qual é o tipo de informação. Você quer entender os conceitos ou você já quer entender a coisa prática? Essa é uma pergunta importante. Depois, a Maria de Souza está dizendo que é legal ouvir a nossa opinião, que bom. Depois, Tobias está dizendo que se vai ter convidado. Olha, Tobias, eu prometi, mas o Gustavo não conseguiu vir hoje. Me prometeu semana que vem, ele tinha algum tipo de compromisso hoje. Depois, a Maria de Souza está dizendo assim, que a gente está falando sobre a postura do investidor. Depois, o que mais nós temos aqui? O Derrame está fazendo assim: mas é uma forma que aparece oportunidade de grandes trades, né? Não entendi direito qual é o seu comentário, eu acho que já ficou um pouco fora de contexto, desculpa. Se quiser dar andamento aí nesse tipo de abordagem, você me escreve aí qual que é a tua pergunta que a gente dá continuidade. Depois o Ibrahim disse que se eu já tinha visto uma volatilidade igual a essa da OGX. Já, nós tivemos na crise de 2008 volatilidades históricas que passaram de 150%. Se você puxar o gráfico da volatilidade, você vai ver. Tivemos já volatilidades até mais altas do que isso. Mas de fato a gente está num período muito maluco mesmo de volatilidade. Depois o Tobias está dizendo o seguinte: que com essa queda de OGX foi possível montar uma operação tipo Delta Red com custo baixo. Achei boa oportunidade, que era a compra de 1 kg da G6, a venda de 4 kg da G7 e a compra de 3 kg da G8. É uma vaca, aquela vaca que quem gosta de montar esse tipo de vaca é o predador, né? É bem interessante. E você fez isso como? Quase zero, gastou 1, 2, 3 centavos. Acho bom. É uma estratégia de ratio, sem dinheiro, né? O problema seria se, do mesmo jeito que o papel caiu, ele subisse e passasse de R$7. Aí você teria que meio que sair correndo atrás. Mas a compra dos 3 kg da G8 faz exatamente aquilo que eu estava sugerindo. Dê uma olhada na arquitetura dessa estratégia que o Tobias está sugerindo, que é assim: você compra 1 kg aqui nos R$6 da OGX, você vende 4 kg nos R$7 da OGX, é um ratio, você compra um, vende 4, né? Meio que um trocadilho sem graça, se vende 4, mas de qualquer maneira você vai vender 4 kg da OGX7, estou dizendo que no pregão sempre tinha essa brincadeira do vende 4. E depois no R$8 você compra 3 kg. Se você simplesmente fizesse a venda de 1 kg e a compra de 1 kg e a venda de 4 kg, era um ratio, você ia receber um trocadinho, ia ficar com bastante teta, com gama negativo, com delta levemente negativo próximo a zero, você ia ficar
com gama negativo também, com teta positivo, que até eu já tinha falado, estou repetindo. Comprando a de 8, você gasta uns troquinhos, alguns centavos, né? Tudo bem, o teu teta piora, fica quase zero, mas você se livra do risco assimétrico, do risco do papel abrir a 8, 9 reais e você está vendido em 4 quilos, 3 descobertos, por conta de alguns centavos. É esse tipo de coisa que é interessante, que infelizmente no Brasil não tem muita liquidez para put. Mas eu estava conversando com o TG hoje e a conclusão que a gente chegou é essa. Para se proteger mesmo de uma queda muito abrupta, se você estiver comprado no papel ou estiver fazendo um financiamento muito dentro da grana, a única maneira seria essa. Seria você ter o papel, faz a sua taxa, seja lá o que for, mas você compra uma put. Não uma put no dinheiro ou dentro do dinheiro que custa uma fortuna, que você paga um monte de teta, que paga um carrego que às vezes nem compensa teu papel. O ideal é comprar uma put fora da grana, um pozinho de put. Poxa, um centavo não ajuda em nada. Teria ajudado muito, né? Se você tivesse comprado na OGX a 10 reais e comprado numa put de 8 ou de 7 reais, por exemplo, essa hora você não ia estar rindo, mas pelo menos a tua perda seria um terço da perda que você teve ou que você poderia ter tido se tivesse comprado no papel, tá certo? Existe alguma maneira da gente comprar esse tipo de put sem precisar comprar a própria put, porque não tem liquidez? Tem. É aquilo que a gente chama de put sintética. Eu vou explicar isso, depois eu vou explicar o gama que o Daniel pediu, que a gente está devendo. Eu vou só mostrar a planilha, porque senão fica com chiado, né? Gente, qual que é a estratégia? Vamos dizer que você está com Vale, porque agora a OGX já foi, né? Mas vamos dizer que você está com Vale e está com medo de acontecer a mesma coisa, ou com a Petro, sei lá. Está com a Vale comprada aí nos 38 reais, vendeu uma opção de 40 para fazer uma taxa, mas agora que você percebeu que um papel pode cair pela metade de uma hora para outra, aquele risco apareceu, né? Ele sempre existiu, mas agora ele se tornou real, que é aquela brincadeira que a gente faz, que os riscos sempre estiveram aí, é que a gente só vê quando ele aparece, né? Muitas vezes quando já é muito tarde. Mas no caso da Vale não, ela ainda não afundou pela metade, provavelmente não vai afundar, mas qual seria algum tipo de proteção? Isso a gente faz aqui para os nossos clientes. Seria fazer uma trava de baixa na Vale, muito dentro do dinheiro, extremamente dentro do dinheiro, que você receba, digamos que você vai fazer uma trava de baixa de 32 vendido e comprado na de 30. O ideal é que você receba, como essa trava pode custar no seu vencimento no máximo R$2, o ideal é que você receba pelo menos R$1,98 ou R$1,99. No caso da OGX não daria para ter recebido tanto, porque a volatilidade estava muito alta. Quanto mais alta a volatilidade, menos você recebe pela trava de baixa. Mas com certeza de 1,95, 1,94 daria para ter montado. Na Vale, que está com a volatilidade super baixa, dá para você montar 1,98, 1,99, uma trava de baixa de 30 com 32. E aí o que acontece? Acontece que se o mercado dá uma baita afundada, digamos que para cada quilo que você tem de papel Vale, você monte pelo menos 2 quilos, pode ser até 3 quilos desse tipo de trava de baixa. E aí o que acontece? Se o mercado dá uma baita afundada de uma hora para outra e abre a R$29, a 28, a 30, e eu posso falar isso hoje porque vocês perceberam o que acontece, porque às vezes a gente fala, imagina que o papel cai 30% de uma hora para outra, e as pessoas me mandam e-mail dizendo assim, Rocha, você cria cenários que não existem. Não, eles existem, né? Eles são raros, mas existem. Se o mercado fecha lá nos 37, 38 que está a Vale hoje e abre a R$30, o que acontece? A tua trava que está custando R$1,99, você recebeu R$1,99, de uma hora para outra abre custando 90 centavos ou custando R$1. E uma trava custando 90 centavos ou R$1 já te deu um lucro de pelo menos R$1.
E um lucro de R$1 quando a perda máxima, porque lembrem-se, se você recebeu R$1,99 numa trava que no máximo você vai pagar R$2 para sair, você tinha o risco máximo de 1 centavo. Se você está correndo um risco de 1 centavo e ganhou R$1, você teve um ganho 100 vezes maior do que aquilo que você poderia perder. E isso é fazer apostas assimétricas positivas. E isso é um belo hedge, uma bela proteção para uma posição de vale que não te obriga a precisar vender o papel numa hora que você não consegue vender porque não tem mercado, porque teve um gap e pulou o teu stop. Então um hedge natural, é aquilo que a gente chama de hedge natural, certo? O Daniel está dizendo assim: Roxo, deixa o Gama para a semana que vem para explicar com calma, hoje já tem bastante assunto. Tá certo, vamos deixar assim. Vocês estão vendo que eu tô meio acelerado, mas é porque eu tomei um café agora e eu tomo pouca cafeína. O Tobias está dizendo assim: Maria, a operação chama margem, tem que ter ativo ou dinheiro para cobrir. Uma trava de baixa bem dentro do dinheiro, na verdade vai chamar muito pouca margem, tá? Na hora de operar até que ela chama um pouco mais, porque ela vai te chamar o máximo que você pode perder. Mas depois disso, colocando a opção comprada, que é de 32 como garantia, ela vai te chamar muito pouco, 10, 20, 30 centavos apenas de margem, tá certo? Então é uma operação também barata em termos de garantias, né? Então vamos lá. O que mais a gente... a Maria de Souza está dizendo: Tobias, o Humboldt Manif é R$10 para operar. Caiu o preço, não é R$15,99 não, viu Tobias? Dá uma olhada que o preço caiu mesmo. Eu não sei exatamente qual é, porque eu não opero na física, mas o preço está bem menor. Vamos lá agora, a gente vê a planilha e vê como é que andam as opções de Petro, de Vale, as volatilidades. O GX a gente não vai ficar vendo muita coisa, porque tá tudo meio doido, né? Mas Petro e Vale dá para ver. Vamos ver também... Desculpa, não era isso que eu ia fazer. Vamos ver também como andam as estratégias que a gente tem montado. A gente, na verdade, dessas estratégias mais complexas, a gente não tem nenhuma montada, mas eventualmente, se tiver oportunidade, a gente vai montar. Petro G. Petro G a gente tem a volatilidade histórica, aquela do papel que não depende da opção, em 47% ao ano, devido àquela grande queda que a Petro teve aí no comecinho da semana, quando ela mudou as revisões de investimento, de produção e de tudo mais. Então, deu uma aumentada na volatilidade histórica, mas podem ver que a implícita já deu uma caída. Olha lá, Petro G com volatilidades na faixa de 40%, tanto para as opções dentro do dinheiro, que é a G16, que é de 16 mesmo, quanto as fora do dinheiro, até a G20, a volatilidade está aí entre 38% e 40%, mais ou menos, certo? Os preços e as taxas. A G16 está 1,82 e está pagando uma taxa ao mês de 1,45 e uma proteção de 10%. Bem interessante, vejam que toda vez que a volatilidade sobe, a taxa melhora, né? Então isso é diretamente proporcional, o risco aumenta, então tem que pagar uma taxa um pouco maior. A G17 está 1,04, essa daqui já está pagando uma taxa ao mês de quase 4%, e ela tem VI de 70 centavos, por isso que você consegue ter uma proteção de quase 6%, também é bem interessante, né? A de 16 é para quem é mais conservador, bem conservadora, de 17 um pouco menos, e a opção de 18, a G18, que está 55 centavos, é a opção que está levemente fora do dinheiro, primeira opção fora da grana, e aí que te pagaria uma taxa de mais de 7% nesse período, né? Aliás, ao mês, com uma proteção de apenas 3%. A Maria de Souza está dizendo tchau. O Tobias está dizendo assim: gastei quase zero para montar, acho que foi 2 centavos. Hoje caiu muito, como paguei só 2 centavos, é o que se perde. Mas já desmontei a ponta vendida e fiquei somente com a compra da G6.
agora fico com a G6 por 2 centavos, como se fosse um pozinho. É isso mesmo, bem interessante, tá? É isso mesmo. Acho que o teu ratio, o interessante do ratio é não gastar grana, né? A gente tem feito muitas simulações de estratégias aqui e tem percebido que operações em que você compra o papel, carrega, são interessantes porque costumam dar menos trabalho, oscilam um pouco menos, são menos complexas, mas como você tem que carregar o papel, a volatilidade do teu patrimônio, da tua cota, se a gente pode dizer assim, fica muito maior. Então, descobrir estratégias em que não se coloca dinheiro são interessantes. Agora, tudo aquilo que você não coloca dinheiro e pode ganhar dinheiro tem um nome, só e apenas um nome. Se chama alavancagem, tá? É que existem várias maneiras de se fazer alavancagem, algumas um pouco mais seguras e outras um pouco mais inseguras, mais arriscadas. Essa, por exemplo, que o Tobias está falando é uma das menos arriscadas, né? Uma das mais seguras, porque você faz a venda da opção 7, deixa de gastar o dinheiro que você comprou na opção 6, só que esta venda descoberta é travada pela G8. Comentamos isso, mas estamos reforçando, né? As opções acima da G18 são as opções fora da grana. Essas opções fora da grana são opções mais arriscadas, né? E que na verdade não servem muito para vender, servem mais ou para fazer borboleta ou algum outro tipo de estratégia. Vamos na PetroH. A PetroH ela é um pouco mais longa, as volatilidades estão mais baixas ainda do que a PetroG, então estamos numa situação ímpar, né? Onde a volatilidade longa é bem menor do que a volatilidade histórica. A implícita longa é muito menor do que a volatilidade histórica, mostrando que o mercado está estimando uma queda na volatilidade. Isto não é uma previsão e muito menos é a verdade. É simplesmente o que o mercado está estimando. A Maria de Souza pediu para a gente fazer um pouco de comentário da semanal também. E acho que o comentário mais legal que a gente pode fazer, assim, gastando 1 minuto do que a gente gastaria para ver as opções, é o seguinte. Vejam, gente, como está se mudando todos os dias, todas as estimativas. Vejam que eu não estou falando a palavra previsão, estou falando a palavra estimativa de todas as variáveis macroeconômicas. Tudo que se tinha de estimativa de PIB está caindo e provavelmente vai continuar caindo, ou talvez suba, porque não pode se prever. E inflação, mesma coisa. Enquanto todo mundo achava que a inflação ia subir, e, né, inclusive grandes economistas, grandes gestores de fortuna apostando tudo no aumento da inflação, a inflação está caindo, né, junto com o PIB, e todo mundo fazendo revisão estimativa, para vocês verem como uma estimativa é simplesmente a maneira como se vê o futuro hoje. Para se chegar à inflação ou para se chegar no PIB, pode ser o maior economista da galáxia, pode ser um cara que tem 500 de QI, com mais 200 analistas trabalhando junto com ele, cada um deles com 200 de QI e munidos de milhares de computadores. Eles vão errar tanto quanto acertar a previsão do PIB, porque o número de variáveis envolvidas para se determinar quanto uma economia vai subir ou cair eventualmente, né? Veja o exemplo da Europa, é incalculável. O número de variáveis é incalculável. Estou dizendo o número de variáveis. Agora, prever como cada uma delas vai estar e qual o peso de cada uma tem na modelagem e como cada uma interfere na outra, deixa tudo absolutamente mais complexo, fazendo com que pessoas geniais como economistas-chefes de banco fiquem com cara de idiota como estão agora. E como ficam todos os anos, porque eles sempre erram as previsões. A mesma coisa acontece com previsão de preço-alvo,
né? Veja, o Bank of America achava que a OGX valia R$20, no dia seguinte passou a achar que ela só vale 7. Né? Eles podem estar errados novamente. Né? Esse discurso vocês já conhecem, faz parte do meu show, quase todo dia vocês veem, mas a gente precisa reforçar, porque é uma das coisas mais importantes para a sobrevivência na bolsa. Né? Gente, vamos ver como é que anda agora a Vale G, as opções da Vale. Todas elas com volatilidades entre 25% e 28%, 25% no miolo, na opção da grana, ou levemente fora da grana, e 27%, 28% para as opções dentro do dinheiro. A G36 já está tão dentro da grana que está estimando não ter volatilidade, ela praticamente não tem mais VE, não tem mais prêmio de risco. E a G37 com 34% de volatilidade, provavelmente 1 ou 2 centavos acima do preço justo por conta de algum desajuste aí entre o preço dela e o preço do papel, porque opções mais caras têm uma boca de spread, né, um slippage um pouco maior e são mais lentas, né, de serem negociadas, então elas passam menos tempo com preços justos mesmo, né? De qualquer maneira, isso nos remete a taxas nesse tipo de grandeza assim, ó. Essa G37 ela está prometendo uma taxa maior, 2,15 ao mês. Não sei se você seria capaz de conseguir essa taxa, porque essa volatilidade de 34 é um pouco acima do que ela deveria estar custando. A G38 sim, é uma opção dentro da grana, tem 1,24 de VI, é um bom VI, dá uns 3% de VI, tem 50 centavos de VE e pagaria uma taxa de 2,62 com uma proteção aí de uns 5% no período, que dá um pouco menos do que isso ao mês. A G40, essa daqui já é fora da grana, e aí tem as características próprias das opções fora do dinheiro. As Vale H estão com volatilidades mais baixas ainda, na faixa de 25, 23, 22, né? Entre vender uma opção Vale G ou uma opção Vale H, qual vocês prefeririam? A G, né? Por quê? Porque a opção G tem mais volatilidade, então tem mais VE, tem mais prêmio de risco, então vale mais a pena. O único senão de se vender uma opção Vale G seria porque ela é mais curta, né? Ela tem 11 dias só de vida, então se o custo operacional for muito significativo para você, porque você só tem condições de comprar 100 ou 200 ações, aí talvez valha mais a pena você trocar para uma opção mais longa, porque a corretagem não compensa isso. Mas o resto da turma todo é melhor ir na opção mais curta, que está pagando um prêmio mais gordinho, mais legal, e além disso ela é mais aderente ao preço do papel. A mais curta, lembra que ela é mais sensível, ela oscila mais parecido com o papel, ela tanto pode te proteger mais na queda, como, quer dizer, de fato funcionar um pouco mais legal. Gente, vamos ver agora como é que tá, já vimos a Vale G, vamos ver como é que tá a Vale H, tá certo? A Vale H tá da seguinte maneira. Também volatilidades aí muito parecidas com a Vale G, né? Na faixa de 22, 23%, enquanto a G está na faixa de 25%, então novamente a curta pagando prêmios maiores do que a longa, tá certo? Gente, são 18h03, vamos fazer uma simulação, ver se tem alguma coisa interessante aqui, ó, batendo o olho, né? Batendo o olho. Vamos ver, por exemplo, uma borboleta. Vamos ver se essa borboleta aqui de Vale G está interessante. 2 vezes 26, 52. 52 é o que eu recebo, 60 é o que eu pago 8 centavos, mais 12, 20 centavos numa borboleta G de miolo 40,10. Vale a pena? Depende da tua opinião, da tua estratégia com relação ao papel. Mas pagar 20 centavos por uma borboleta que é praticamente uma trava de alta tá um pouco caro, porque a volta é meio alta. Vamos ver como é que tá a Petro
H, certo? Petro H, vamos ver se tem alguma borboleta interessante na Petro H. Aqui já está mais legal, 2 vezes 30 centavos, que é o preço da Petro H20, 60 centavos, menos 58 que está H19, você receberia 2 centavos, paga 14 pela H21 para fazer a borboleta bonitinha, redondinha, no final das contas você paga 12 centavos para fazer essa borboleta. Mais legal, né? Até porque nominalmente a Petro varia menos. Então uma borboleta de R$1 na Petro é mais legal do que uma borboleta de R$1 na Vale. Pensem sobre isso para entender. A Petro é mais cara, oscila nominalmente mais. Desculpa, a Vale é mais cara nominalmente, então oscila nominalmente mais. Cada 2 centavos que ela oscila, a Petro costuma oscilar 1 centavo e pouco, mesmo tendo uma volatilidade mais alta, né? A Petro tem uma volatilidade mais alta. Vamos ver H18, H19 e H20, ver se dá jogo. 58 centavos vezes 2, né? Dá 1,16. 1,16 menos 93 significa 23 centavos no bolso que você recebe. Paga 30 centavos, então você vai pagar 7, 8 centavos pela borboleta. O problema é que ela é torta, dá uma olhada. Enquanto a H18 ela é de 18 mesmo, a H19 não é de 19, é 18,83. Então uma borboleta levemente torta para o lado esquerdo, né? A asa da direita, né? A asa do mercado em alta, ela é maior, né? Então a gente teria um prejuízo de 17 centavos se o mercado passasse aí da faixa dos 19 e não voltasse mais. O Tobias está perguntando, Roxo, o que você acha de uma trava de baixa na Vale 40 com 42? H, vamos ver. 40 com 42. 1,31 contra 81, 50 centavos. Fazer uma trava de baixa recebendo 50 centavos. Acho que pode ser uma boa. Acho que um bom preço para receber para fazer uma trava de baixa fora do dinheiro. Tá? Eu não sei qual que é a tua estratégia, se você tem um papel e vai fazer a trava para se proteger ou se é para especular, então você tem que ter o teu gatilho aí de proteção, de saída, você tem que ter o teu stop, né? O seu stop já tem que ser um stop moderno o suficiente para agregar essas informações novas, de que não adianta ter um preço-alvo de limitação de prejuízo, às vezes isso não é o suficiente, mas aí é contigo. Mas acho que em termos de preço não tá caro essa trava de baixa. Por que não? Porque você está fazendo uma trava de baixa com volatilidade baixa, o que deixa o spread custando mais alto, e a Vale H40 que você está vendendo, ela está com uma vol mais alta do que a Vale H41 que você está comprando. Ai, caramba, tô falando, mas você está querendo falar da 40 com 42. Vou terminar essa história, depois eu falo da 40 com 42. 40 com 41, então é isso. 50 centavos você vai vender uma opção com uma volatilidade mais alta e comprar uma opção com uma volatilidade mais baixa, o que só aí já tem uma vantagem. Fazer H40 com 42, nesse caso, você receberia 81 centavos, né, porque é 1,31 menos 50 centavos, por uma trava que pode valer R$2. Então fica tudo muito mais perigoso, porque você recebe menos do que o dobro do que você receberia. De 50 centavos você passa a receber 81 centavos, só que o teu prejuízo máximo passa de 50 centavos para R$1,20. Então o risco mais do que dobra e o ganho menos do que dobra. Então acho que em termos de expectativa matemática, melhor ficar lá no 40 com 41 do que ficar no 40 com 42. Tá bom, Tobias? Aí você tem que testar também a liquidez, porque isso aí eu não vi. Gente, são 18h08, né? Já deu mais ou menos o nosso tempo. Na verdade, eu diminui mesmo o tempo do nosso bate-papo para não ficar cansativo. Acho que a coisa tem que ser um pouco dinâmica mesmo. Todo mundo tem o que fazer com o seu tempo. É muita presunção minha achar que todo mundo vai ficar ouvindo eu falar essa lenga-lenga toda durante 1 hora. Então, 40 minutos. Acho que ficou bacana. E lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, manda um e-mail. Pode ser no lroxo@btc.com.br
banifinvest.com.br ou no roxo@rox.com.br, ou então, gente, entra no site do Banif, pega o telefone, pede o meu telefone, me liga, ou liga aqui no escritório da Rox, acha o nosso site aí, rox.com.br, tem um telefone lá, porque todo mundo que acompanha já tem esse tipo de liberdade. Quem dá aquela exagerada, né, e acaba alugando demais, a gente dá aquele gelo, não tem problema, depois ficamos amigos de novo, temos essa liberdade para isso, tá bom? Gente, um grande abraço para todo mundo, fiquem todos bem, vamos ver como a gente pode aprender com esta semana cheia de notícias horríveis e cheia de notícias que nos lembram o quanto isso é muito mais arriscado do que a gente imagina, mas também vai fazendo com que a gente vá apurando os nossos setups, as nossas estratégias, os nossos métodos, os nossos sistemas, e isso nos faz evoluir, tá certo? Então eu deixo um abraço para todo mundo e segunda-feira a gente está de volta, porque todos os dias tem mercado, todos os dias dá para a gente ganhar grana, tá bom? Um abraço e até breve, até segunda-feira.